Já parei com essa besteira aqui do complemento nominal. Gente, vamos lá, a próxima, do objeto indireto, a última. Eis o caderno de que preciso. Quem é o antecedente do quê? Vamos, gente. Caderno. Faz uma setinha para caderno. Olha para o consequente. Quem é o consequente? Preciso. Verifica. Quem precisa, precisa de. Justifica. Por que que tem esse de antes do quê? Por causa do verbo. A regência desse verbo, não é verdade? A exigência do verbo. Eu preciso. Pergunto. Eu preciso de quê? Que o que substituiu. Portanto, de que vai ser o que, gente? Objeto indireto. Vamos aqui? São muitas as travessuras de que o garoto é capaz. Vamos começar aqui? São muitas as travessuras das quais. Portanto, o que está retomando o que, gente? As travessuras, não é? De que o garoto é capaz é minha oração subordinada adjetiva restritiva. Quem é o consequente desse que? É. Não é verdade? Sim. É capaz. Na verdade, não é o é. Nesse caso, é a palavra capaz. Você vai entender por quê. Tá bom? Ótimo. O verbo é o é. Estou perguntando para esse é. Quem é capaz? O garoto. Sujeito simples. Eu tenho que classificar para eu entender. Qual é a classificação do é? Verbo de ligação. Capaz é o quê? Se aqui tem um verbo de ligação, predicativo do sujeito. São muitas as travessuras que o garoto é capaz. O garoto é capaz, pergunto, é capaz de quê? De travessuras. De novo. O garoto é capaz de quê, pessoal? De travessuras. Coloca de travessuras aqui em cima da palavra capaz. De travessuras. Quando eu coloquei de travessuras aqui, fica fácil classificar. Vamos classificar comigo, ó. De travessuras, completa é. Tira a palavra capaz, verifica. O garoto é de travessuras, não. Completa a palavra capaz. Capaz é um substantivo concreto ou abstrato? É, na verdade nem é um nem outro. Isso aqui é um adjetivo, né? Menino, garoto capaz. Perdão, isso aqui é um adjetivo, não é um substantivo abstrato, tá? Se um elemento preposicionado completa um adjetivo, o que é que ele é? Não é um complemento nominal. Sempre que completar um adjetivo, não é um complemento nominal? Ótimo. É capaz de travessuras. Se travessuras, o de que roubou a sua função, de que vai se assumir que função aqui, gente? De complemento nominal. Gente, uma dica boa é você reescrever, pegar o antecedente e botar na frente da frase. Aí você percebe. Eu vou fazer com essa outra aqui de novo, ó. O filme a que fizeram referência foi premiado. O filme a qual, né? Eu tenho um pronome relativo aqui, PR. Tá retomando quem? Filme. Quem é o consequente? É referência. Veja, fizeram referência. O verbo está na terceira pessoa do plural. Portanto, o sujeito é o quê? Indeterminado. Terceira pessoa do plural não é sujeito indeterminado? Alguém, eles fizeram o quê, gente? Referência. De novo, eles fizeram o quê? Referência. É meu objeto direto. Essa preposição foi exigência do nome referência. Quem faz referência a. E para onde é que deslocou esse a? Para antes do que? Fizeram referência a. Vamos botar a palavra filme na frente de referência? Ficaria como? Fizeram referência ao filme. Ao filme é um elemento preposicionado que completa. Fizeram
ou referência? Referência. Se um elemento preposicionado completa um substantivo abstrato, que nem abstrato, aí eu tenho que verificar a questão de agente e paciente. O filme referencia ou ele é referenciado? Ele é referenciado, ele sofreu a referência. Alguém fez referência a ele. Ele é paciente. Portanto, ao filme seria um complemento o quê? Nominal. Tá ruim, né? Vai dar certo. Portanto, o que substituiu o filme, roubou sua função, eu tenho um complemento nominal. Tem minha videoaula lá falando sobre isso, tá? Vocês revejam. Estudando várias vezes dá certo, depois fica bem facinho. O problema é a primeira vez. Estas são as informações de que ele tem necessidade. Das quais ele tem necessidade. Retomou informações. É o antecedente. Quem é o consequente? Ele tem necessidade. O antecedente é necessidade. Ele é o sujeito simples. Tem verbo transitivo direto. Necessidade é o quê? O objeto direto. Se tem um de, foi exigido por um elemento posterior. Vamos pegar informações e botar na frente de necessidade? Ficaria como? Ele tem necessidade de informações. De informações. Completa tem ou completa necessidade? Ótimo. Necessidade não é um substantivo abstrato? As informações praticam a necessidade ou recebem a necessidade? Recebe, gente. Ele está recebendo a necessidade. Eu tenho um complemento nominal. Se informações seria o complemento, o que roubou essa função. Portanto, o que vai ser o que, gente? Complemento nominal. Admiro o grande homem, o qual você é. Esse que substituiu por o qual e retomou a palavra o grande homem. Para onde é que eu olho agora, gente? Quem é o consequente? É. Você é o sujeito de é. Você, sujeito simples. É um verbo de ligação. Como é que eu reescrevo a frase? Pegando o antecedente e jogando lá na frente. Vai lá. Você é o grande homem. Como é que eu classificaria essa frase? Você é o grande homem. Então eu teria um predicativo do sujeito. Se tu tá chamando o grande homem de predicativo do sujeito, o pronome relativo faz o quê? Rouba a função. Portanto, o que? Pronome relativo com a função de predicativo do sujeito. Joga pra frente. É bem mais prático assim. Todo antecedente joga pra frente. É bom testar. Na maioria das vezes, joga lá na frente e faz o teste. Deixa de preguiça. O atleta saudável que ele sempre foi. O atleta saudável, o qual ele sempre foi. Esse que está retomando quem, gente? O atleta saudável. Quem é o consequente dele? Foi. Quem é o sujeito e foi? Quem é que foi? Ele. Sujeito simples, advérbio de tempo, não vou botar. Foi ao meu verbo de ligação. Joga o antecedente lá para frente, vai. Ele sempre foi. O atleta saudável seria o quê? O predicativo do sujeito. Se tu chamou de predicativo do sujeito, o que rouba a função? Portanto, o que vai ter a função de predicativo do sujeito. É só jogar para frente, é bem mais prático. Você é o professor, deixa um tempinho para se inscrever, viu? Você é o professor que muitos querem ser. Você é o professor, vai, o qual. Portanto, professor é retomado pelo quê? Quem é o consequente? Ser. Na verdade, é a locução verbal, querem ser, né? Quem é o sujeito de querem ser? Muitos, ó. Muito sujeito simples. Muitos querem ser. Querem ser quem? O professor. Aí eu joguei para cá e escrevi. Muitos querem ser o professor. Vamos classificar a frase? Muito sujeito simples. Como eu tenho uma locução, eu tenho que olhar para o verbo principal, que é o verbo ser. VP, verbo principal, que é um verbo de ligação, tá? Verbo de ligação. O professor seria o que, gente? Predicativo do sujeito.
Se tu chamou o professor de predicativo do sujeito, o que roubou a função? Sendo chamado de predicativo do sujeito. Função de adjunto. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esta é a casa em que vivi durante muito tempo. Esta é a casa na qual. Não é, gente? Não é na qual? Quem é o antecedente do quê? A casa. Quem é o consequente? Vivi. É vivi, perdão. É vivi. Como é a dica? Pegar o antecedente e jogar na frente. Vamos lá. Eu, né, um sujeito oculto. Eu, sujeito oculto, vivi. Quem vive? Verbo intransitivo, não é, gente? Quem vive? Vive. Onde foi que eu vivi? Na casa. Na casa. Classifica na casa, gente. Tá fácil. Se é um verbo intransitivo, na casa vai ser o quê? Adjunto adverbial de lugar. Se tu tá chamando a casa de adjunto adverbial de lugar, o que roubou a função, sendo também o que? Adjunto adverbial de lugar. Eu só quero perguntar, da onde vem essa preposição? Quem foi que exigiu essa preposição? Do verbo viver. Quem vive, vive em. Quem exigiu a preposição foi o verbo viver. Por isso que ele veio para antes do relativo. O acidente ocorreu no dia em que eles chegaram. No dia no qual eles chegaram. Pronome relativo. Quem é o antecedente? Dia. Na verdade é o dia. Quem é o consequente? Chegaram. Agora essa frase tem um erro de regência aí. É em que mesmo? Eles chegaram. Só tem que? Em que? Pois está errado esse em. Vamos tirar esse em aí, vamos consertar a apostila? É a que. Não, acho que é em mesmo, né? É tempo. Chega. Eles chegaram quando? Não há. É em mesmo, tá? Perdão, viu? Vai pro em. É porque eu pensei que era lugar. Se fosse lugar, por exemplo, eles chegaram ao colégio, aí seria a e não em. Perdão. O acidente ocorreu no dia em que eles chegaram. Eles é o sujeito simples. Chegaram é um verbo intransitivo, não é? Vamos pegar um antecedente no dia e vamos jogar lá na frente. Ficaria como? Eles chegaram. Quando? No dia. Tu chamaria no dia de quê, gente? Adjunto adverbial de tempo. O que roubou a função, portanto, o que adjunto adverbial temporal. O próximo, a gente vai ver a função de, é o mais raro, de agente da passiva. Acompanha. Este é o jornal pelo qual fui homenageado. Dá para trocar por pelo qual. Porque fui homenageado. Dá para trocar pelo por qual. Portanto, esse que é um pronome relativo. PR. Quem é o antecedente? O jornal. Fui tem um sujeito simples oculto, né? Fui homenageado. É uma locução verbal? É. Só que essa locução verbal é uma locução verbal especial. Eu tenho quem como verbo auxiliar? Fui. Verbo auxiliar, que é o verbo ser, né? Mais verbo no particípio. Verbo ser, ou qualquer verbo de ligação, mais um verbo no particípio, forma uma locução verbal o que, gente? Passiva. Locução verbal passiva. Se for uma locução verbal passiva, eu vou colocar o jornal lá na frente. Vai lá. Fui homenageado pelo jornal. Pelo jornal seria o meu agente da passiva. Se o jornal que eu coloquei lá é o agente da passiva, o que rouba a função? Sendo o que, gente? Agente da passiva. Eita, menino!
Queria trabalhar com vocês só aquela questão bem rasa, sabe? Sem aprofundar. O pessoal sai feliz da vida da sala. Mas é engano, né? O jornalista por quem fui entrevistado deixou-me à vontade. O jornalista, ó, quem já é pronome relativo, né? Pronome relativo natural. E esse por pode ser exigência do outro ou não. Quem é o antecedente do quem? Jornalista, antecedente. Quem é o consequente? Fui entrevistado. Fui entrevistado é uma locução verbal passiva? Sim. Ó, verbo ser mais particípio. Locução verbal passiva. Vamos botar na frente? Ficaria como? Fui entrevistado, vai. Fui entrevistado pelo jornalista. Você chamou isso aqui de agente da passiva. Portanto, o quem aqui será agente da passiva. A gente tá já terminando, viu? Olha a observação do quem aí, gente. Eu fiz a observação aí do quem, eu já mostrei ali na lousa. Portanto, eu só vou fazer a leitura aqui, ó. Quem, esse pronome somente deverá ser empregado em relação, grifa aí. Só pode ser a pessoas, grifa a palavra pessoas. Eu quero que vocês coloquem assim: ser animado. O que é um ser animado? É tudo aquele que tem vida. Tanto pode ser pessoa, como pode ser um ser que tenha vida. Pode ser um cachorro, um gato, viu? Não se usa muito, mas pode ser um ser animado. E sempre estará, você vai grifar também, sempre estará acompanhado de uma preposição. Essa preposição no quem é obrigatória, mesmo que o verbo à frente exija. Vocês estão lembrados que eu falei isso aqui agora há pouco? Aquelas são as pessoas a quem devemos muito respeito. Quem é o antecedente desse quem? As pessoas. Quem é o verbo posterior? Devemos. Nós devemos muito respeito. Muito respeito é o meu objeto direto. Pode pôr aí. Vamos colocar as pessoas lá na frente de respeito. Ficaria como? Ó. Nós, sujeito oculto, devemos VTD. O que nós devemos? Objeto direto. A quem nós devemos? As pessoas. Aí ele assume a função de objeto indireto. Igualmente na frase da Clarice aí, mas eu coloquei no verbo ver, lá anteriormente. Portanto, eu vou pular. Não vai ser objeto indireto, né? Isso. Indireto, já está classificado aí. Chegando no cujo. Tem valor possessivo. Bota em cima da palavra possessivo aí, gente. Dá para trocar pela palavra dele. Sempre que você vir o cujo, troque pela palavra dele para tu saber a função. Eu vou botar em exemplo aqui, tá? Dele tem valor possessivo, uma vez que concorda com o elemento a quem se refere, que é sempre posterior. Exercendo a função de adjunto ou adnominal, quero que vocês acrescentem. Ou complemento, não é só de adjunto, não. Adjunto ou adnominal é na maioria das vezes adjunto, tá? Mas pode ser também complemento. O aluno cuja família desconhecemos. Uma observação válida sobre o cujo é que ele proíbe o uso do artigo na frente. Nada de dizer cuja a, pelo amor de Deus, cujo o, cuja a. Não botem um artigo na frente, isso é proibidíssimo, tá? Portanto, eu já estou fazendo a observação. Não coloque artigo na frente do pronome relativo cujo. Outra observação válida. Sempre que você vir cujo, o cujo não exerce outra função morfológica a não ser de pronome relativo. Tá bom? Todo cujo é um PR, é um pronome relativo de natureza. Eu não vou analisar a oração não, quero saber a função sintática dessa peste aqui, tá? O cujo só pode ter duas funções. Quais são elas? Adjunto, na maioria das vezes, ou o quê? Complemento. Qual é a dica do cujo? Trocar pela palavra dele ou dela. Vai depender da palavra seguinte. Cuja, eu quero saber qual é a função dessa peste aqui. Olha para frente. Ele não tem antecedente nem consequente não, tá, gente? Ele liga o anterior ao posterior, dando a ideia de posse.
É a família do aluno. Peguei cujo e botei o dele depois da palavra seguinte. Vamos lá. O aluno cuja família dele. Família dele. Esse dele é um elemento preposicionado? Não é de mais ele? Dele completa a palavra família. Família é um substantivo concreto ou abstrato? É concreto, representa pessoas. Lembra, representando pessoas é concreto. Ok? Mesmo se você não tiver essa questão aí, veja a ideia de posse. Tudo que dá ideia de posse não é adjunto? Não é verdade? Então vamos lá. Dele. Ou seja, se é um substantivo concreto, dele. Se dele, elemento preposicionado, completa o substantivo concreto, qual é a função do cuja? Adjunto, adnominal. É só tu olhar para o substantivo à frente e ver se é concreto ou abstrato. Vamos para o próximo. O menino cujo pai é médico, cujo pai, como é que eu faço aqui? Cujo pai dele. Dele completa pai, que é um substantivo concreto, portanto eu tenho o que? O cujo? Adjunto, adnominal. Não é fácil? É só botar o dedo que você consegue. O assunto cuja lembrança me faz chorar. Cuja lembrança do assunto, não é? Cuja lembrança dele. Dele de quem? Do assunto. Epa, mas vamos com cuidado. Porque lembrança é um substantivo abstrato. Aí eu tenho que ver aquela questão de ativo e passivo. Cuja lembrança do assunto, dele. Aí eu pergunto, o assunto lembrava ou ele era lembrado? Ele sofre a ação. Portanto, acreditem vocês, o cuja vai ter a função de complemento o quê? Nominal. De novo. O alimento cuja necessidade, faltou um dia aqui, cuja necessidade me aflige, se tem cuja, bota o elemento na frente, o dele, que é alimento, né? Cuja necessidade dele. Esse dele está simbolizando quem? O alimento. Pergunto, o alimento era necessitado ou o alimento necessitava? Era necessitado, alguém necessitava dele, portanto é paciente. O cuja assume a função de complemento o que, gente? Nominal. Necessidade é? Oi? Necessidade é um substantivo abstrato.